Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Na Mira do Trader, o primeiro de 2023, meio-dia 17, dia 2 de 1 de 2023. Temos 28 graus, sol entre nuvens aqui no litoral sul de São Paulo. Eu desejo um excelente ano a todos, muita saúde e paz. Que a Top Traders possa ser uma variável importante, positiva na sua caminhada. Bolsa de valores, renda variável na veia. Faca na caveira, o ano não começou fácil. Intervenção do presidente Lula no Ministério da Fazenda. A Haddad era contra a desoneração dos combustíveis. Estendeu-se por mais 2 meses. E o mercado não gostou, nem ao fato dos 2 meses, né? Porque até reduz a inflação, apesar de impactar o fiscal, mas sim a manobra. Eu vou falar do mini índice, apesar da baixa liquidez comprometer qualquer tipo de leitura mais técnica, né, especialmente no caso onde os touros são os estrangeiros. Vide aqui a participação no mercado à vista até o dia 26, 11 bi 757 milhões 354 mil. Mas eu acredito que desse ponto que a gente está é mais provável que suba no período da tarde. Então eu falaria no racional de compra, né, aqui de 107, 640. Eu não duvido que suba, apesar da pressão vendedora ser praticamente 2/3 aqui. Mas eu acredito que encoste ali no 108 inicialmente, quem sabe 108,500. No caso do gráfico diário, seria bastante importante, eu não sei, volto a dizer, né, se hoje terá liquidez para isso, mas que volte a trabalhar acima dessa linha superior do triângulo que foi rompido sendo o eixo menor. Tem um maior aqui em linhas azul, royal e vermelho. O menor está em linhas azul marinho. E é claro, né, acima de 108,945, que é o eixo do topo duplo, neutraliza o padrão, enfim. E aí abre espaço para uma recuperação mais célere e consistente. Aqui eu vou colocar... Vou preencher aqui em amarelo, nós temos um gap que eu acredito que seja diária, mas se for diária até quarta-feira no máximo tem que ser preenchido, acho que será. Sim, penso eu. E é o que eu sempre digo, né? Depois do movimento materializado é fácil, mas nós temos aqui um ombro, cabeça-ombro que gerou a queda. Aí já cortou, aqui foi o padrão prancha do pirata, para quem me perguntou outro dia para dar um exemplo quando ele aparecesse. Aqui é uma prancha do pirata atípica, né? O camarada acho que está tranquilo aqui, de repente empurram ele para o mar. E aqui foi em gap, porque caiu no finalzinho na sexta, mas foi o gap mesmo que trouxe o apetite mais voraz dos vendedores. E há aqui um martelo, a máxima do martelo 108, 130. Né? Podemos ter um fora da banda dentro da banda. Aí se o martelo for acionado, é uma região de suporte. Gerou fundo dia 21, depois no dia 22. Podemos ter sim uma recuperação parcial. Num pregão natural, tal, a gente poderia falar até em 110, mas não dá, liquidez pífia, né? Mercados americanos fechados e também no Reino Unido. Vou tomar um golinho aqui no meu Red Bull de pitaia. Introdução feita. Vou observar os comentários aqui no YouTube. Maravilha. Nosso querido amigo José, boa tarde a todos. Parabéns pelas competentíssimas análises. Wagner, feliz ano novo, você e sua família, todos do canal. Desejo tudo em dobro, prosperidade, paz, amor, um ano excepcional e que nós possamos auxiliar na caminhada dos nossos queridos amigos. Dedon Slayer, muito bom, seria legal no seu website colocar livros para aprender as técnicas. Você pode... a gente, diariamente, né, a gente coloca aqui conteúdos, né, mas se você quiser fazer o treinamento que é a Escola do Investidor, que traz tudo isso, hoje é um treinamento gratuito, é só mandar um direct pra gente lá no Instagram, que eu pego o link e mando para você com o maior prazer. Ok? Fabiano Frasson, mergulho do dólar para R$5, sonho meu para comprar bem barato. Maravilha.
Vamos ver aí, fica... quando o ano começa, assim, você fala, pensa no ano... Estava até vendo no Instagram do Vlad ontem, o rei das estatísticas, que eu sempre falo, Fábio Figueiredo. Estatisticamente, o primeiro pregão do ano ele é positivo, né? Eu até acreditei que fosse, porque houve uma posse tranquila, serena, e o mercado tinha precificado parcialmente alguma turbulência, mas a forma, né, que o Lula conduziu a exoneração, que o senador Jean Paul Prats, uma postura contemplativa, mostrou fraqueza, o mercado não aprovou. Né? Praticamente o senador Jean Paul Prats bateu palmas para a atitude do presidente Lula e o Fernando Haddad nada pôde fazer, o que reforça a ideia que ele será um fantoche. Porém, eu discordo, eu acredito que ele não será um fantoche, ele fará uma boa gestão, porque se o governo começar a afrontar o mercado sistematicamente, né, a gente sabe que não vai dar certo, porque o sistema financeiro é parte importante do processo, inclusive gerador de riqueza. Maravilha, então vou fazer aqui os ativos fixos. B3, SA3. Hoje, né, as quedas são bastante abruptas, a gente sabe, desconfigura alguns padrões, sim. Né, o fato da liquidez ser reduzida nos últimos pregões torna as leituras mais complexas, mas é importante que amanhã, com o retorno da liquidez, a gente tenha a recuperação, por exemplo, aqui em B3 e SA3, pelo menos 2/3 de recuperação dessa movimentação, a mesma coisa em Banco do Brasil. Né? Então, existem padrões sendo acionados e são padrões de queda. Primeiro, tem até o final do pregão de hoje para recuperar parcialmente, mas assim, evidentemente a gente tem um topo duplo acionado, o eixo C12 com 72 em B3 e SA3, em Banco do Brasil temos um pivô de baixa acionado aqui na perda de 33,62. Né? Então é importante, por exemplo, se o ativo consegue fechar acima desse patamar, já traz um sinal positivo para amanhã com o retorno da liquidez. Né, o caso de Bradesco, né, está perdendo uma LTA, se houver uma recuperação e também as médias que traga o preço um pouco acima, reduz significativamente o sinal que nós temos aqui materializado. Né? No caso de Itaúsa, qual é o ponto aqui, o eixo do topo duplo? 8,31. Aí eu chego aqui em Itube 4. Né, tem até um esboço aqui de ombro, cabeça-ombro invertido. Né, no caso de Tube 4, o ponto é 24,24, que é o eixo do topo duplo. Então fiquemos atentos a esses pontos. E Santander, a mesma ideia, né, um topo duplo, o eixo 27,54, preservado aqui pela média de 21. Digamos que é um auxiliar aqui para que esse eixo não seja acionado e a figura baixista se desenvolva. BPAC, eu vou até tirar as retrações de FIBO aqui, vem numa LTA importante, é a mesma ideia aqui do topo duplo, o eixo 22,93, fechando acima, fortalece a leitura de uma recuperação para amanhã, e eu vou falar agora a seguir dos índices. O ombro, cabeção, ombro invertido é válido aqui no IFNC, mas aquele negócio, né, pessoal, precisa reagir, só que eu acho que esse gráfico está corrompido, tem um candle aqui. Então vou trazer os estudos para o TradingView. Colocar aqui na tela o gráfico diário. Então vamos lá, vou fazer o de consumo primeiro. Vamos lá. O índice de consumo sobre uma LTA importante. Topo duplo, o eixo desse topo duplo 2857. Então é o ponto que nós temos que ficar atentos, que tem condições de inflexionar, né, novamente, porque estava com padrão de alta, deixou um padrão de topo. Qual é o ponto que neutraliza, né, essa queda anunciada, por exemplo, no índice de energia? 76,531.
Aí eu chego aqui no IMAT, por exemplo, né? O IMAT, sem a referência da China, hoje do minério, enfim, ele opera aqui sobre as médias, então mantém a ideia de inflexão viva, especialmente se houver rompimento de 5,885. E aí o setor imobiliário é um setor que sofre muito com essas movimentações. Né? Eu prefiro ver, pessoal, por exemplo, se a gente observar ontem, é claro que depois da festa, dos festejos, vem o trabalho, né? Mas é inegável que existe um bom clima entre o governo eleito e a imprensa, existe um bom clima entre o governo eleito e o Congresso, tanto Câmara quanto Senado, com o Poder Judiciário. Eu não estou dizendo que isso está certo ou errado, eu não estou dizendo que eu apoio ou que eu desaprovo. O que eu estou dizendo é que existe um clima positivo, né? Isso facilita, por exemplo, as reformas. Ah, professor, mas a partir de fevereiro o Congresso vai ser ainda mais duro. Sim, mas se for pró-Brasil, as reformas passarão. O que não haverá espaço é para aventuras heterodoxas. Isso não haverá. Ok? E, então, a política de desoneração não é a questão, né? Ela já vinha no governo anterior, é a forma que o presidente Lula lidou com a questão, né? Passando o carro aí por cima do Haddad. Mas por toda a conjuntura que eu citei anteriormente, é muito mais provável que a gestão seja positiva e que o mercado responda valorizando-se. Então, por exemplo, o índice setor imobiliário, né? Qual é o ponto aqui que separa o joio do trigo? 634 com 73. E aí eu chego aqui no IFNC. Aí muitas vezes as pessoas se frustram, né, com... Putz, eu esperava um início de ano positivo, tá negativo. Pessoal, bolsa de valores é como qualquer negócio, né? Vai empreender, né, na área industrial, na área comercial, prestar algum serviço, né? Até a coisa engatar e você realmente começar a surfar aí uma onda bacana, leva um tempo, às vezes mais, às vezes menos. Então, a grande questão é que na bolsa se vende uma ilusão de que isso ocorre de forma muito rápida, tal. E às vezes até ocorre quando você pega, por exemplo, o mercado montando um fundo no início de uma temporada de balanços ou um topo, mas em condições normais, os movimentos eles são realmente sinuosos. Então aqui no IFNC tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Eu chego no Small 11, né, 4% de queda abrindo espaço para a entrada de grandes players, fechar esse gap configurando o mesmo como sendo um gap diária. E os próprios institucionais devem começar a montar carteiras aqui no Brasil, irem às compras sim, né, eles sabem que é um ano de oportunidade. O governo está eleito, é isso, são as cartas que temos à mesa. Eu vou fazer aqui a Bolsa de Xangai, apesar de estar fechada, ela nos passa aqui a ideia de uma simetria capaz de trazer o preço a 3.226. Se houver um rompimento de 3.098, reforça essa leitura porque haverá acionamento de um pivô. O índice Nikkei, mesmo com a queda na sexta-feira, mantém aqui intacta a mínima recente, então de toda forma existe um sinal de fundo, precisa desenvolver, e o minério está fechado, mas apontando para cima, rompendo um canal. O minério deve seguir naquele ritmo caminhão, subindo ladeira devagar e sempre no curto prazo. O petróleo, topos e fundos ascendentes, quase tocou a CLTA, é um candle que provavelmente levará ao rompimento de 86,06, acionando um pivô. E no caso, isso no Brent, no WTI negociado em Nova York, o ponto ele é 81,18, uma vez rompido, dará continuidade ao movimento. Os títulos americanos de 10 anos, lembrando que as bolsas americanas estão fechadas, eu estou fazendo o estudo do fechamento de sexta, né, devem estacionar aqui entre as médias, não tem um grande motivo para alta nem para um mergulho neste momento. Em fevereiro provavelmente ainda haverá um aumento de juros em 0,5%. E aqui nós temos o índice de tecnologia Nasdaq. Esse padrão eu estava estudando aqui no sábado. Ele sugere um alargamento
né, no curtíssimo prazo, uma simetria em V, com alvo aqui a 10,753. O S&P, uma acumulação, um ombro, cabeça, ombro invertido velado. E o Dow Jones respeitando uma LTA com uma leve inclinação de alta. Aqui é praticamente a ideia de um triângulo, né? Rompendo a parte de cima. Volta nas máximas recentes, essa é a minha expectativa. Aí eu chego no VIX, o índice do medo Volatility Index. Muito mais provável, no meu entendimento, o teste dessa LTA. E o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Se estivesse funcionando, estaria em alta, né, rompendo esse eixo aqui, mas até amanhã tem muito chão. O EWZ ETF brasileira negociada em Nova York, uma ilha de reversão, aqui uma LTA. Aí você fala, mas se estivesse funcionando hoje estaria caindo, mas não está, pessoal. Até amanhã muitas coisas podem acontecer. É muito comum, né, você imaginar que amanhã o EWZ vai cair forte, aí chega lá, ele abre de lado, a hora que você percebe está subindo, né? Então acontece muito. A Bolsa do Reino Unido está fechada. Teve essa queda 0,81 na sexta, mas eu entendo como um ombro, cabeça, ombro invertido. Deve romper essa região e continuar o processo altista, até a simetria, né? Fala em alta, aqui em recuperação até as máximas recentes. E aí eu chego na Bolsa de Paris, maior bolsa da Europa. Temos aqui a ideia de um pivô, provavelmente será rompido a 6.614. O Eurostock 50 está subindo bem. Praticamente aqui um desenho de um triângulo. E o índice da Bolsa de Frankfurt, onde começou a minha história na Bolsa de Valores. Típica acumulação, né, com inclinação de alta para romper média, máxima recente. No caso aqui 14.160, romper e buscar nos próximos dias. Quem sabe essa semana ainda, 14.675, semana tem ata do Fed na quarta, tem payroll na sexta. E o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, está de lado praticamente aqui desde o início de dezembro. Com o movimento prévio, ele é de alta, deve dar continuidade com fluxo voltando à China e vindo principalmente ao Brasil, que será a bola da vez em 2023. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, continua a trajetória descendente, por isso que eu falo que o nosso dólar está atrasado aqui no Brasil, né? Então tem um bom espaço para mergulhar. A gente tem o desafio do dólar nos R$5. E Bovespa em dólares extremamente barato para os estrangeiros. A gente tem aqui a perda de uma LTA. Acionamento de um topo duplo também. Mas enfim, um pullback nessa linha que fora rompida, a linha da Cunha. É aquela história do ponto-chave que eu mostrei anteriormente, né? No caso do Ibovespa em dólares, esse ponto-chave é em 20.300 dólares. Aí eu vou fazer o milho, não tem nenhuma grande novidade, mas enfim, nos últimos pregões as médias estão apontando para cima, então acho que pode ter um bom movimento. Talvez tenha começado aí de forma velada. Aí falamos antes do DI, do dólar, falamos de Petro e Vale. A Petrobras. Acho que para quem quer comprar ação, pessoal, esse tipo de movimento gera, sim, oportunidade, né? O governo... se vocês estudarem, né, quantas conquistas nós tivemos em pouco tempo no governo Temer, é impressionante, né? E a paridade internacional, apesar de algumas pessoas serem contra, é o mecanismo mais justo. O problema não está no mecanismo de paridade internacional, o problema está no nosso dólar, que é o real, muito desvalorizado em relação ao dólar, é um absurdo, né? A nossa moeda não pode valer, pessoal, 5,3
né? Em relação a $1 não pode valer 5,13 em relação ao real. Isso não existe, né? Nós somos um grande país. São esses problemas estúpidos, atitudes demagógicas que levam a moeda a esse patamar. O dólar deveria valer 3,80, 3,90 pela grandeza do nosso país. Isso porque nós somos um país em desenvolvimento, sempre a mesma história, vai e volta, mas poderia valer R$3 $1, né? Agora 5,300 é muita coisa, né? Então, por exemplo, se o dólar mergulha, né, e o petróleo mantendo-se numa condição absolutamente normal de mercado, os combustíveis ficariam muito mais baratos. E tem também a questão dos impostos. Vamos ver o que o governo novo trará à tona. Então tem um gap, provavelmente um gap diária. No caso da Vale, mantém-se resiliente. Tem a questão da reabertura da China. A Vale é uma das ações com destaque no nosso portfólio. Então, muitas vezes, né, os problemas eles sempre existirão, mas os problemas, muitas vezes, a solução... Né, então, a questão dos impostos ela foi momentânea. A grande questão dos combustíveis é o dólar, né, porque o petróleo segue, né, as regras. Não vejo uma grande alta no petróleo no curto prazo, nem durante o ano. Movimentações absolutamente normais de mercado. O minério eu já acho que deve ter uma continuidade, um movimento mais forte, direcional. Então a grande questão para os combustíveis no Brasil é a queda de dólar, que inclusive também derruba a inflação, inclusive beneficia várias empresas que têm as suas dívidas atreladas a dólar. Certo? Então o DI, ele está numa região de fundo tentando reagir, acho que somente acima de 13,065 a gente pode ter um movimento mais forte, contundente. Aqui no DI eu vou desenhar duas retas. Praticamente nós temos um canal de baixa. A média de 21 e a região aqui de 13,065 farão a diferença. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para passar para vocês aqui de forma coletiva. Eu acho que não. Queria só agradecer a galera que me mandou Feliz Ano Novo, Horácio, Aridinei, Joaquim, toda a galera. A maioria eu respondi. Quem eu não respondi ainda eu vou fazê-lo sempre com muito prazer. Eu mandei uma mensagem aí pouco antes da meia-noite, espero que tenham gostado. E no caso do Ibov, estava tudo alinhado para uma alta forte, né? Houve o rompimento de 109.994, o rompimento dessa cunha, né? Aí tudo indica a busca pela parte alta do canal, formada pelas linhas vermelha e azul royal. Mas não é uma barra num dia com menor liquidez que vai mudar tudo isso, digamos assim, né? Mesmo porque é possível aqui que tracemos essa reta, mas que eu não acredito que será tocada. Eu vou deixá-la até pontilhada, uma cor um pouco diferente. E qual que é o ponto-chave, né? Além das médias e da própria linha superior da cunha, o ponto que está acionando aí o M é 107.418, acima dele neutraliza o padrão. Aí eu chego aqui no BOVA11, o BOVA11 está distorcido no cartezinho, então eu vou fazer o estudo aqui no TradingView. Então, o BOVA11 havia rompido também essa cunha, que projeta aqui o teste de 115,91. Mas é a mesma história, né? Nós temos um eixo que é o ponto-chave, né? 103,71, sim. Então, uma vez acima dele, né? Se for um gap diário, frustra as expectativas dos vendedores. Esse gap deve ser fechado amanhã, na minha humilde visão. Aí, antes de finalizar com o mini índice, eu vou chegar aqui no mini dólar. Mini dólar colocando a cabeça para fora, como diria o poeta
aqui do canal, só que quando você traz um intraday tem sinal de topo, né? Não sustentou o preço acima de 5.393.500, tem esse candle vermelho que praticamente anula o corpo do anterior e está distribuindo para mergulhar aqui na média, mas eu não sei se vai ter liquidez para fazer isso hoje, talvez tá 5.376, 5.360, tal, acredito que sim. E por fim eu volto no mini índice e acredito que encoste ali no 108, 108, 100 daqui a pouco. O ponto-chave é o eixo do topo duplo, 108.945, é o ponto que neutraliza esse padrão. Nós temos o canal que foi rompido aqui, ele está traçado em azul marinho, um canal com maior inclinação, com menor inclinação macro é esse traçado com as retas azul royal e vermelho. E quando eu trago aqui o intraday, vamos ver se o livro de ofertas teve alguma alteração. O Engato 23. Alguma alteração. Estava praticamente 2/3 de pressão vendedora, está 40,60 agora. Se a gente perceber aqui 45,55, o mercado já deve buscar ali o 108,200. Deve fazê-lo daqui a pouco. A grande questão, eu vou apagar essas retas aqui, elas não são tão importantes no momento. Esse ponto aqui também eu vou apagá-lo. O 107,760 é um ponto importante. Temos um fora da banda dentro da banda, mas tem que romper a média de 5 para fortalecer o sinal e principalmente o 108,130, que é a máxima do martelo que marcou a mínima dessa movimentação. Até a distância em relação à média facilita um processo de recuperação, mas eu não sei se vai ter liquidez para isso, pelo menos hoje. Ok? Então é isso aí, pessoal. Tá entregue. Um grande abraço, excelente ano a todos. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Depois do almoço eu vou fazer stories, vou fazer uma live e também o programa Clique. É uma honra tê-los comigo. Muita luta esse ano, será um ano de vitórias. Grato pela sua atenção, meu muito obrigado.